Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na oração do anoitecer, convido vocês, diletos irmãos, a vir fazer campanha de oração comigo. Se existe algum problema afrontando sua vida, se existe algo que tem impedido você de ter uma felicidade plena, se de alguma maneira o inimigo tem se levantado, tem te afrontado seu familiar, seu ente queridos, vem orar comigo, vem entrar na presença de Deus. Eu tenho orado, determinado a vitória na família. O meu foco de oração é sempre voltado para a família, para a vida sentimental, para a vida conjugal. É muito difícil o presbítero Gregório estar orando e determinando a bênção na área financeira. Não é porque eu não acredito na prosperidade, é porque eu sinto tanta necessidade de orar pelas pessoas, pela família, pois a família está sendo alvo do inimigo. E por falar na família, eu quero hoje trazer esta oração voltada para a família. E convido vocês a lerem comigo o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, conta-nos que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Existem Bíblias com linguagens atualizada ou linguagem de hoje, ou existem várias versões da Bíblia, mas todas elas de alguma maneira diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O texto que eu vou ler hoje, ele diz assim: e Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com ele, ou com Deus. Ele os criou homens e mulheres e os abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos e espalhe-se por toda a terra e domine a terra. Meus irmãos, baseado nesse versículo, eu compreendo que Deus, ao criar o ser humano, Ele estabeleceu ou constituiu o casamento como sendo a base para a família. Ele estabeleceu a vida conjugal como sendo a base da família. Eu acredito, amados irmãos, que todos nós, todos os seres humanos, ele não foi feito para viver uma vida só. Ele não foi feito para viver na solidão. Ele não foi feito para viver uma vida sem a presença da família, sem a presença de um lar feliz. Provavelmente, amados irmãos, todos nós compreendemos que todas as coisas existentes foi criado por Deus. Isso significa que o Todo-Poderoso, Ele mantém o controle de todas as suas criaturas. Ele controla todas as coisas. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus real, um Deus poderoso. Todos nós, amados irmãos, quando nós adquirimos algum bens material, principalmente eletrodoméstico, precisamos que este eletrodoméstico venha
com um manual explicando como utilizar este eletrodoméstico. E Deus, quando Ele fez o homem, Ele também fez o manual de como poderá funcionar bem a vida aqui na Terra. E o manual de Deus é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que define o padrão correto de conduta da nossa vida. É por meio da Bíblia Sagrada que nós adquirimos a fé, pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, amados irmãos, precisamos compreender, precisamos estudar este manual de conduta que Deus nos deu. Precisamos examinar este manual, analisar este manual, para colocar em prática e adquirir a felicidade plena. Hoje, nos dias atuais, neste presente século em que vivemos, existe muita liberdade. Existe uma liberdade exagerada que muitas vezes as pessoas utilizam desta liberdade para colocar a culpa em Deus, ou mesmo para desculpar as suas falhas. Ninguém tem mais noção do que é certo ou do que é errado. Quando eu comecei a minha fé, quando aceitei, abracei o Evangelho de Cristo, era pregado no altar como sendo errado. Hoje, os pastores defendem no altar. E tudo isso, amados irmãos, nós temos visto os seres humanos querendo mudar o manual de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus tem permitido que o mal assole nossa vida. É por isso que muitas vezes Deus tem permitido que a família venha a ser afrontado, pois o pai não mais senta com seus filhos para conversar. Não há diálogo entre pais e filhos. Não há diálogo entre o casal. E muitos inventam desculpa. Muitos dizem não ter tempo. Muitos dizem não, eu trabalho demais, é um corre-corre. Mas você deve ser aquele que controla seu tempo. Você quer ser feliz? Senta e conversa com sua esposa. Senta e conversa com seus filhos. Você quer ser feliz? Senta e conversa com seu esposo. Se algo está entristecendo a tua alma, se de alguma maneira o teu cônjuge está te afrontando com a maneira de agir, muitos já partem para a ignorância, para a discussão. E ao partir para a ignorância, para a discussão, o mal assola a vida. O inimigo coloca seta inflamada, aquela seta que começa, a cada dia ele vai martelando, e vai destruindo a tua felicidade. Existem muitas pessoas que estão vivendo vidas depressivas, vidas em depressão, em angústia, sofre por antecipação. Pessoas têm doenças imaginárias. Mas tudo isso ocorre porque muitas vezes dentro do seu lar, dentro do seu casamento,
dentro da sua vida familiar, as coisas não estão andando da maneira como deveriam andar. Eu convido você, meus irmãos, a orar e a determinar que o mal bata em retirada. Mas não adianta eu somente orar por você. Você precisa ordenar que o mal que está afrontando a sua vida bata em retirada. O Senhor Jesus, certa vez passando por um certo lugar, ele viu um pé de figueira e ele foi até aquela árvore para ver se tinha fruto. E chegando lá, ele não encontrou fruto nenhum. E ele olha para aquela árvore e diz: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Ele falou isso diante dos seus discípulos. E os seus discípulos ouviram isso. E a palavra de Deus diz que naquele instante aquela figueira secou de cima até a raiz. E no outro dia, os discípulos passaram com o Senhor lá. E Pedro, olhando para o pé de figueira totalmente seca, provavelmente estava definhando já. Ele olha para o Senhor Jesus e disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. O Senhor Jesus disse para ele: tende fé em Deus. Na verdade eu te digo, se vocês tiverem fé semelhante a um grão de mostarda, vocês dirão para esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no meio do mar. Da maneira como vocês falarem, irá se suceder. Veja bem, o Jesus não falou que a fé vai mover a amoreira, mas o que vai fazer mover a amoreira é a palavra. Você, meu irmão, que tem sua boca, profetize tua bênção, profetize a tua felicidade. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração, pessoas lamentando, confessando que o inimigo está destruindo. E quando você faz isso com sua própria boca, o inimigo vai continuar te afrontando. Porque você está falando aquilo que o inimigo quer. Passa a falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passa a falar: 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Passa a falar: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, pois em mim habita o Espírito de Deus. Passe a falar: meus filhos é uma bênção de Deus, não amaldiçoa seu filho. Passe a falar: meu esposo é um homem de Deus, minha esposa é uma serva de Deus. Eu tenho recebido pedido onde a esposa diz: meu marido é o verdadeiro demônio. E vai continuar sendo, porque ela está falando desse jeito. Meu irmão, minha irmã, minhas palavras talvez sejam duras. Hoje é domingo e eu quero orar pela família. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez entrando na Tua presença, por meio da fé,
Por meio da fé que eu tenho na tua palavra, meu Deus, eu venho entrar na tua presença para te adorar. Eu venho entrar na tua presença, Senhor, para pedir perdão pelas minhas falhas. Por tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes eu tenho cometido. Por pensamentos, por atitude, por palavras. Pois o ser humano é falho. Muitas vezes temos dado vazão aos desejos profanos do nosso coração. Muitas vezes temos dado vazão para a carne, para a concupiscência carnal. Muitas vezes temos dado vazão ao espírito da lascívia, que muitas vezes tem atuado sobre nossas vidas. Eu quero, neste momento, nesse instante de oração, meu Deus, unir a minha fé com a fé de milhares de pessoas que oram comigo, que entram comigo, literalmente, na tua presença. Eu quero orar, Senhor, por este pai, por esta mãe, que tem muitas vezes pecado, ó Deus, por não saber conduzir o seu lar, por não saber, ó Deus, ter um diálogo com seus filhos, que tem entregado seus filhos para que a escola do mundo venha ensinar. E a tua palavra diz que o mundo jaz em treva. A tua palavra diz que este mundo está corrompido. Pois a tua palavra diz que o Deus deste mundo é o príncipe das trevas. Mas o Senhor é o Deus da nossa vida. É o Senhor que pode nos dar o livramento. É o Senhor que pode estender a tua mão e segurar em nossas mãos e firmar os nossos passos. É o Senhor que julga as nossas causas. Ainda que muitas vezes aos nossos próprios olhos tudo parece difícil. Ainda que muitas vezes diante de nós levante um grande gigante que nos coloca medo, nos coloca pavor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos reveste de todas as armaduras para sermos vencedores. Eu oro, Senhor, pela família. Eu oro, Senhor, pelo projeto familiar. Eu oro, Senhor, pelo lar, pela felicidade plena, pela comunhão, pela fraternidade. Eu oro, meu Deus, pela união entre o casal. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor coloca, Senhor, amor no coração deste homem e desta mulher. Que coloca, Senhor, sentimento nobre, sentimento de união, sentimento, Senhor, familiar. Sentimento, ó Deus, de estarem unidos num só ideal, de se tornarem fortes, vencedores. Eu oro, meu Deus, nesse instante, pela vida sentimental, por este homem, por esta mulher que vivem debaixo do mesmo teto, mas muitas vezes já estão divorciados. Dentro do seu coração existe mágoa, existe rapina, existe ódio, existe sentimento negativo, existe sentimento mal resolvido, meu Deus. Pessoas que convivem, suportam muitas vezes um ao outro, mas já perderam o amor, já perderam
muitas vezes a confiança um pelo outro. Muitas vezes, ó Deus, dorme na mesma cama, mas nunca mais se tocaram, nunca mais dirigiram uma palavra de amor um para com o outro. Ó meu Deus, eu venho agora nesse instante quebrar este espírito de contenda entre casal, esse espírito de desprezo, de nojo que o inimigo tem colocado na vida conjugal. Ó meu Deus, Pai amado, eu venho orar nesse instante também, Senhor, pelas pessoas que se encontram enfermidade, Senhor, diversa. Mas eu quero quebrar nesse instante a enfermidade da alma, a enfermidade psicomática, as doenças imaginárias, as doenças psicológicas. Eu quero orar por esta mulher que ela tem sentimento de tristeza em sua alma. Ela se olha muitas vezes, ela acha que suas mãos estão crescendo, que está inchando, está se tornando enorme. É uma doença psicológica, uma doença psicomática. Não tem um mal nenhum atingindo o organismo desta mulher. É uma doença mental, é um espírito de loucura. É um espírito de loucura que está atuando sobre a vida desta mulher. Eu enxergo esta mulher cabisbaixa. Eu enxergo ela cabisbaixa, olhando para sua mão desesperadamente. Ela imagina que sua mão está enorme. Ela vê como sua mão estivesse inchada. Eu repreendo este mal agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Este mal vai cair por terra. Doença da alma, doenças psicomáticas, doenças psicológicas. Eu te ordeno agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora, vai saindo agora. Vai batendo em retirada agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse instante pelas pessoas que estão no leito, que realmente estão enfermos, estão fazendo tratamento intensivo, pessoas hospitalizadas, pessoas que passaram por cirurgia, estão em recuperação pós-operatória. Ó Deus, não permita que haja infecção. Não permita, Senhor, que a infecção venha sobre esta cirurgia, ó Pai. Passa, meu Deus, o bálsamo purificador, o bálsamo de Gileade, ó Pai, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Eu quero orar pelas pessoas que tiveram doenças no seu organismo, um vírus, um câncer, uma doença que atacou o sangue, as medulas ósseas. Eu quero orar nesse instante pelas pessoas que têm infecção em seus ossos, em o nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que este mal bata em retirada. Que Deus eterno e soberano entre agora e purifique todo o organismo deste teu servo, desta tua serva. Este é o meu pedido, Pai, neste dia, em o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Fica conosco, fica em nossa vida. Abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe a minha esposa, minhas filhas e as minhas netas e os meus genros. Abençoe, Senhor, os meus parentescos. Eu quero orar nesse instante
pela minha prima que há muitos e muitos anos eu não vejo, que mora em Bela Vista. Ela é a irmã da Tuca. É a irmã da Tuca e da Célia. Mora em Bela Vista, o nome dela é Maria. Eu oro nesse instante pedindo, entra no lar dela, Pai. Coloca nesse instante o teu manto sagrado, o teu manto de proteção, Pai. Eu nem me recordo da face desta minha prima, mas o Senhor colocou ela agora em meu pensamento para orar por ela. Não sei nada o que está ocorrendo, pois há muito tempo não vejo. Mas eu oro e peço, entre naquele lar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.